Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Renan e daremos continuidade com o nosso componente curricular de matemática. Hoje vamos dar sequência na nossa aula anterior de expressões numéricas. Vimos que as expressões numéricas ela têm uma estrutura diferente, normalmente nós conhecemos na nossa operação de matemática, e hoje vamos incluir mais um elemento que é importante na expressão numérica do quarto ano. Como eu disse na primeira aula, esse tema ele vai agora percorrer o resto da sua jornada na vida escolar. Tá? Vamos lá, vamos relembrar. Expressões numéricas são o conjunto de resoluções das operações matemáticas em uma única expressão. Então, como eu disse também anteriormente, normalmente nós temos o hábito de fazer a operação assim. Mas a expressão numérica ela tem uma outra estrutura, Ela nos apresenta sempre na horizontal e ela pode ter uma ou mais operação. Aqui eu tenho então, uma expressão numérica que contém apenas adição e subtração. Então, a expressão numérica seria esse conjunto de resolução das operações matemáticas, que pode ter adição, subtração, multiplicação e a divisão. Vamos seguir. Para resolver as expressões numéricas, precisamos obedecer uma ordem para que o resultado final esteja correto. Então, se eu tenho as 4 operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, a primeira coisa que nós temos que observar é se a expressão numérica se ela tem as 4 operações ou não. Por quê? O resultado final ele vai depender muito de quê? Que precisamos resolver primeiro. Qual é a ordem que eu preciso resolver primeiro? Então, se eu tenho uma expressão numérica, igual, por exemplo, essa daqui, 5 vezes 4 mais 10 dividido por 2 mais 3 menos 1. Eu tenho uma expressão numérica onde eu apresento as 4 operações. Então, eu preciso de saber qual é a ordem que eu resolvo primeiro. Então, eu começo sempre ou pela multiplicação ou divisão, e depois eu vou resolvendo a adição e a subtração. Igual, por exemplo, essa expressão numérica ela não tem multiplicação e nem divisão, apresenta somente a adição e a subtração. Então, eu posso iniciar naquela operação que vem primeiro. Tá? Então, sempre observem se a expressão numérica tem ou não as 4 operações. Agora, nós vamos incluir um outro elemento. E quando a expressão, aparecem outros símbolos como? Nós temos aqui o parênteses, o colchete e as chaves. Tá? Uma expressão numérica, ela pode apresentar algum desses símbolos aqui. Mas pode ficar tranquilo que para o nível do quarto ano, no qual nós estamos estudando, não vai aparecer nem o colchete e nem a chave, tá? Somente o parênteses é que vai aparecer mais nas expressões numéricas, com mais frequência. E aí que nós vamos ter nós temos que ter um outro olhar com mais atenção. Então, esses símbolos, eles são chamados de sinais de associação e vamos ver o nome de cada um deles. Então, já mostrei. Parênteses, nós temos o colchete e a chave. Então, dentro de uma expressão numérica, podem aparecer algum desses símbolos daqui, o parênteses, o colchete e as chaves. E como resolver uma expressão numérica quando aparece o símbolo do parênteses? Então, vamos lembrar o seguinte, quando eu tenho uma expressão numérica que tem apenas a multiplicação, subtração, divisão e a adição, eu tenho que resolver primeiro multiplicação e a divisão. E depois, posteriormente, eu resolvo as outras operações. Agora, tem uma outra observação do parênteses. O parênteses ele é aquele que manda na expressão numérica. Então, se eu vejo qualquer operação dentro dele, independente se seja multiplicação ou divisão, é aquela operação que eu vou resolver, a que está dentro dele. Então, vamos lá. Inicialmente, devemos resolver a operação que está dentro do parênteses. Olha aqui a observação. Independente se a operação for de multiplicação, divisão, adição
ou subtração. Então, não importa qual é a operação que esteja dentro do parênteses, é aquela que nós temos que resolver primeiro, tá? Observe com atenção no exemplo 1. Temos uma expressão numérica sem parênteses e uma com parênteses. Então, no exemplo 1, eu começaria aqui, ó, na multiplicação, depois passaria para a divisão e depois resolveria aqui, ó, a adição, no caso, o sinal da subtração. Agora, já uma expressão numérica que tenha o parênteses, olha só, que está aqui no meio de uma expressão numérica, essa expressão numérica 2 vezes 5 menos, entre parênteses, a operação 3 mais 2, fora do parênteses eu tenho menos 1, então eu resolvo o que está dentro do parênteses primeiro. E depois eu vou seguindo a ordem de precedência, multiplicação, divisão, adição e depois a subtração. Vamos olhar aqui nos exercícios para a gente fazer. Resolva as expressões numéricas. E aqui eu trouxe 4 exemplos de expressões que tenham o parênteses e que ele vai estar em diferente forma e posição dentro da expressão numérica, tá? Para a gente ter uma visão ampla de como resolver. Então, na expressão A, eu tenho entre parênteses 3 vezes 5 mais 20 menos 10 dividido por 2. Como nós resolvemos essa expressão numérica? O que primeiro, dentro do parênteses, 3 vezes 5, 15. E vamos seguir a mesma ordem. Desce a sequência da expressão numérica. Menos 20, menos 10 dividido por 2. Agora vamos observar. Eu tenho multiplicação ou divisão? Sim. 10 dividido por 2. Então, eu sigo essa ordem de precedência, de preferência. Eu resolvo primeiro. Então, continuo descendo a expressão numérica e vou resolver agora. 10 dividido por 2, 5. Agora não aparece nem parênteses e nem multiplicação e divisão. Então, eu sigo resolvendo aqui do início. 15 mais 20 vai dar 35. E desço o final aqui, menos 5. 35 menos 5, nós temos o resultado dessa expressão numérica, o valor de 30. Então, vejamos com atenção. Uma expressão numérica que apresentou multiplicação, adição, divisão e subtração e que tenha o elemento, né, o parênteses. E nós vimos que se aparece o parênteses, é ele quem manda. Nós vamos resolver primeiro aquela operação. Vamos para o segundo exemplo do exercício aqui. Nós temos agora uma operação que também apresenta todas as operações matemáticas e que dentro do parênteses nós temos aqui, ó, 30 menos 10. Se é ele que manda, eu vou resolver primeiro. Mas o senhor não falou que é a multiplicação e a divisão? Não. Se aparece o parênteses, é ele que nós vamos resolver primeiro. Ele é quem manda. Sempre pensa assim, o parênteses é quem manda. Então, vamos resolver. 40 vezes 2 eu vou descer. E vou resolver tirando do parênteses a operação 30 menos 10. 30 menos 10 vai dar 20. 20, agora vou descer o restante, mais 9 dividido por 3. Agora apresentou para mim multiplicação e divisão. Vou resolver o que aparece primeiro. 40 vezes 2, que vai dar 80. E continuo resolvendo aqui, descendo a expressão. Mais 9 dividido por 3. Ainda apresenta para mim uma divisão. Então, vamos resolver primeiro. Continua descendo. 80 menos 20, mais 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Agora não apresenta nem divisão, nem multiplicação e nem parênteses. Então, vamos resolver o que aparece primeiro. 80 menos 20, que vai dar 60 e desço aqui o restante, mais 3. Qual é o resultado final dessa nossa expressão? Seria essa soma, 60 mais 3, que dá 63. Na primeira aula de expressão numérica, eu disse que nós temos que ter a atenção em resolver esse passo a passo, porque quando eu chegar no resultado final, eu tenho certeza que ele está um resultado correto, tá bom?
Agora vamos ter uma expressão numérica onde o parênteses se apresentando lá no final dela e ela tem uma outra operação, né? Essa operação 55 menos 5, que se a gente fosse resolver não seria ela primeiro, seria a multiplicação. Mas como tem o sinal do parênteses, o símbolo do parênteses, é ela que nós vamos resolver primeiro. Então, risca sempre de baixo aquilo que você resolve primeiro e desce aquilo que não é o necessário resolver agora. 80 menos 20, mais 5 vezes 6, menos... O resultado a gente já vai descer sem o parênteses, 55 menos 5 vai dar 50. Agora eu tenho uma multiplicação, tenho que resolver ela primeiro. Então, continuo descendo aqui, ó. Marca o que você resolve primeiro para a gente sempre ter essa memorização. 80 menos 20, mais 5 vezes 6, 30, menos 50. Agora eu venho resolvendo o que aparece primeiro, pois não tem nem multiplicação, nem divisão e nem o parênteses. 80 menos 20, 60. E vou descer o restante, mais 30, menos 50. Agora eu resolvo 60 mais 30 vai dar 90. 90 e desço o restante, menos 50. E o resultado final da nossa expressão seria 90 menos 50, que nós temos o resultado final de 40. Agora eu trouxe para vocês uma outra ocasião que pode aparecer em uma expressão numérica, mas também é da mesma forma, é muito simples. É uma expressão numérica simples que tem, né, as duas operações estão dentro do parênteses. Então, se o senhor fala que eu posso resolver primeiro o que está no parênteses, então como tenho dois parênteses, eu já posso resolver essa operação, essa expressão, descendo de uma vez os dois resultados. Eu tenho entre parênteses 5 vezes 5 menos entre parênteses 10 mais 2. Como resolvemos? Simples. 5 vezes 5, 25. Desço o sinal de menos e vamos resolver aqui também. 10 mais 2, 12. O resultado final da nossa expressão seria 13. Muito simples. E para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui um resumo geral do que nós temos que ter a atenção na hora de resolver essas expressões numéricas, sendo se ela tem ou não parênteses, tá? Para resolver uma expressão numérica, você precisa, primeiro, observar se essa expressão tem ou não parênteses, pois se ela tiver o parênteses, é aquela operação que está dentro dele que nós vamos resolver primeiro, porque existe uma ordem de precedência, aquele quem manda primeiro. Segundo, se contém parênteses, lembre-se de resolver primeiro a operação que está dentro dele e depois continue observando a ordem de precedência das outras operações, tá? Multiplicação, divisão, adição e subtração. E, por final, para resolver a expressão numérica, se a expressão numérica não tiver parênteses, resolvemos primeiro a multiplicação, a divisão e depois a adição e a subtração. Essa aula de expressão numérica, ela realmente precisa de fazer muita prática, né? Porque tem vários passos que você precisa de dar até chegar ao resultado final. Mas não deixe de praticar, porque cada vez mais que você mantém a prática no exercício, mais fera você vai ficar. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um abraço e até a próxima aula.